Olha, vou responder uma dúvida aqui do Emilson. Você já escreveu algum livro de ficção? E Nilson, nas minhas aventuras de escrita, eu fui coautora de várias pessoas, inclusive de um índio chamado Tecainã, um índio Cariri Chocó, que queria contar uma fábula lá da cultura deles. Então, sim, eu fui coautora, né? Eu sentei junto com ele para escrever. Essa é uma ficção. É uma ficção juvenil que conta muito da cultura dos cariris lá de Alagoas. Foi um prazer, foi curiosíssimo, né? A gente sentava no chão, né? Ele contava a história, fumando cachimbo e com um cocar na cabeça, uma coisa assim, para entrar na ambientação, mostrava os desenhos dos padrões indígenas lá dele, né? Explicava um monte de coisa. E aí ele contava a história e eu recontava de uma forma que eu achava que seria mais compreensível para... Eu estava mirando, assim, leitores mais ou menos de 10, 11 anos. Então, sim, das minhas várias aventuras, já escrevi um livro de ficção e já adaptei vários. Adaptei do inglês vários clássicos. É. E não ficção tem o nosso livro, né, Laura? Marketing para Não, Autores. ficção tem mais de um, né? Sim, mas tem o nosso marketing para autores. Legal. E a Janine Bernardi está perguntando aqui para mim, você lê o livro para produzir a capa? Acho que sim, mas não custa perguntar. Na verdade, não, Janine. Eu não leio. Assim, porque não tem condição de ler. É muito livro ao mesmo tempo acontecendo. Então, se eu fosse ler um por um, eu não conseguiria entregar os livros, né? O que a gente faz é bater um papo com o autor e eu faço o briefing, o levantamento de briefing. Aí entra naquela resposta que eu dei agora há pouco. Como eu tenho experiência, né, de bastante tempo de mercado fazendo livro, eu consigo pegar coisas que estão na entrelinha do que o autor está me explicando, do que ele imagina. Ele me conta, o autor me conta a ideia geral do livro, né? Pode ser ficção, não ficção, enfim. Conta a ideia geral e eu vou conseguindo pescar coisas que ou ele está falando ou coisas que ele não falou, mas eu entendi o conceito que ele não soube verbalizar. Aí junto com a experiência de conhecer vários gêneros, então eu entender qual é a linguagem dos vários gêneros literários. Então, tudo isso é mais do que suficiente para eu fazer uma capa de livro sem precisar ler, né? Mas sempre o autor confirma, né, Sidney? Sim, sim. A capa não é jogada assim, o autor tem que, sim, né, olha e diz, sim, funcionou, captou, ou não, né? Sempre tem isso. Vira e mexe, é muito difícil acontecer, mas eventualmente acontece às vezes de chutar a bola pro mato, né? não acertar. Mas aí vai lá, faz uma nova reunião, um novo briefing, e aí vai levantar por que é que eu não acertei, o que foi que fugiu. Mas isso é muito raro de acontecer, viu? Eu costumo matar a capa nas 3 opções. E, eventualmente sai uma quarta que pega um elemento importante de uma das 3 ali e fecho. Normalmente, 99% das vezes, resolve. Aliás, esse é o jeito de funcionar de muitos capistas. É raro, raríssimo, coisa antiga até, o capista que lê a obra para dar palpite. Isso é uma coisa que acontecia lá nos anos 80, 90, mas agora o capista lê o resumo e é isso mesmo, conversa com o editor, conversa e aí extrai a ideia central. Sim. Porque realmente, assim, pelo menos eu falo por mim, né? Não dá para ler todos os livros que entram. É o tempo. O ritmo de trabalho das editoras hoje em dia, e mesmo, né, de quem está produzindo por conta própria, é insano. Gente, as editoras estão... Ninguém consegue respirar lá dentro. É muito livro, pouca gente fazendo muito livro. Sim. É uma máquina de soltar livro, resolver, fazer, contratar, sem aprovar. glamour nenhum, né, Laura?
Nossa, e eu vejo as pessoas, as editoras estão voltando à vida, né? Então, voltei a entrar em contato com os meus colegas queridos, sofrendo lá dentro das editoras variadas, né? É assim, todo mundo gosta de trabalhar com livro, mas é sofrimento porque é muito trabalho, muito trabalho. Então, isso assim, sabe, às vezes o editor não lê o livro. É louco isso. Uhum. Você produz um livro sem ler, né? Por quê? Porque você está numa editora que, de repente, está soltando 20, 30 livros por mês. Você não Sim. tem como ler isso, né? Então, você lê trechos e tal. É muito maluco. Aliás, eu não acho que seja bom. Eu acho que o mercado deveria se reestruturar, que isso eu acho um pouco insano demais. Mas, por enquanto, é assim que funciona. Tudo na Bom, contenção de vamos às custos, né? perguntas. Ó, o Eremita e sua luz acabou de fazer uma doação para a gente, está perguntando: quero me tornar agente literário. Qual o caminho? Penso em garimpar bons autores iniciantes e comprar partes dos direitos autorais. Olha, Eremita, não é esse o caminho, tá? O agente literário, ele não compra os direitos, ele negocia, ele é uma figura que fica entre o autor e a editora. Ele serve de ponte. Então, ele leva a obra de um autor para a editora e diz: editor, eu acho que essa obra aqui combina muito com o seu catálogo, quer contratar? Aí, se a editora contrata, o agente literário fica com uma porcentagem, em geral é 10% do que o autor ganha. Aliás, é por isso, como é pouco que o agente ganha, é por isso que não há agentes para autores iniciantes, que é muito pouco. Os agentes querem trabalhar com autores que ganham bastante, ou seja, os já famosos, para que essa intermediação renda algo significativo, né? Se você quiser apostar em pessoas, você abre uma editora direto. Editor faz isso, tá? Editor adquire os direitos de uma obra, investe na publicação e ela rendendo, o editor fica com uma parte e o autor fica com 10%, certo? Então, essa ideia de comprar os direitos autorais é de editor e não de agente. Espero que tenha dado para entender.